Olá pessoal, hoje em vez da aula ao vivo, eu vou deixar essa aula gravada aqui para vocês. O assunto de hoje é transformadores. Na aula passada a gente viu circuitos magnéticos, eles são a base para o funcionamento de transformadores, que a gente vai ver já já. Nas aulas anteriores a gente viu um pouquinho de sistemas trifásicos que vocês devem ter estudado em análise de circuitos. Sistemas trifásicos eu tenho três fases, elas estão defasadas entre si de 120 graus, porque as bobinas são construídas distantes entre si em 120 graus, no caso de um sistema com dois polos. Nós vimos também a diferença construtiva. Aqui eu tenho um exemplo bem simplificado de um gerador monofásico, um gerador síncrono monofásico. Veja que para o trifásico basta eu acrescentar mais bobinas. Isso faz com que o meu sistema ele fique menos caro, ou seja, um transformador trifásico ele é um pouco menor e ou um pouco mais barato que um gerador monofásico de mesma potência. Bem, mas passando ao nosso assunto de hoje, que é de transformadores, é uma máquina elétrica que ela é utilizada para alterar a tensão. Digamos que eu entre com uma tensão de 127 volts, que é o que a gente tem em casa aqui no Pará, e eu preciso ligar um equipamento 220. Então eu vou pegar e utilizar o transformador. O transformador ele vai pegar o fluxo magnético produzido por uma bobina, que nós chamamos de primário. Esse fluxo vai induzir uma tensão no secundário e essa tensão do secundário vai ter um valor diferente. No caso do nosso transformador, eu vou subir essa tensão de 127 para 220 volts. Aqui eu tenho a representação multifilar, ou seja, se eu estiver fazendo um esquema detalhado multifilar, é assim que eu represento o transformador. Eu tenho duas formas aqui, a A e a B. Se eu precisar fazer uma representação unifilar, é assim que eu faço. É muito comum em diagramas unifilares, se você estiver fazendo um projeto, por exemplo, de uma subestação, é assim que você vai mostrar o transformador no unifilar da subestação. Aqui nós vamos fazer a demonstração matemática. Lembre-se da fórmula da eletromagnetismo. Tensão induzida é número de espiras vezes a variação de fluxo pela variação do tempo. No caso, eu vou relacionar a tensão de entrada com a tensão de saída, então eu chego a essa fórmula bem aqui. Só que o fluxo que circula no meu transformador, ele é igual, o fluxo de 1 para 2, ele é igual ao fluxo de 2 para 1, em um transformador ideal. A gente vai fazer uma aproximação e considerar isso aqui como o valor que a gente vai utilizar. Cancelando isso aqui, eu tenho que a tensão de entrada pela tensão de saída é igual ao número de espiras de entrada pelo número de espiras de saída. Isso aqui nós chamamos de relação de transformação. Isso é representado pela letra A. E aí eu posso chegar nessa fórmula bem aqui, V1 sobre V2 é N1 sobre N2. E perceba que, pela lei da conservação de energia, né, o meu transformador ele não produz nem gasta potência. A gente sabe que o transformador real ele vai ter perdas, mas no transformador ideal eu não tenho gasto de potência. Então é fácil você visualizar aqui. Se a tensão aumenta, a corrente tem que diminuir. Se a tensão diminui, a corrente tem que aumentar. Então, a corrente é inversamente proporcional ao número de espiras. Outra coisa que eu quero que vocês percebam aqui perceba que neste desenho aqui, a minha bobina ela começa por cima, do outro lado ela começa por baixo. Então, a referência da minha bobina principal, que eu estou chamando de ponto, aqui está em cima e aqui está embaixo. Isso significa que, já que as referências das duas bobinas ou os pontos estão opostos, este primário, a corrente vai circular no sentido horário e o secundário no anti-horário. Ou seja, no momento em que essa corrente for horário, essa aqui vai ser anti-horária. Quando essa aqui for anti-horário, esse aqui será horário. Ou seja, as correntes terão sentidos opostos, porque os pontos são opostos. E a gente chama justamente assim, esse aqui é o ponto e o não ponto do primário. Esse aqui é o ponto e esse aqui é o não ponto do secundário. E perceba que se os pontos forem paralelos, as correntes terão o mesmo sentido.
Quando você estiver fazendo uma ligação de um sistema trifásico, por exemplo, é importante que você observe o ponto e o não ponto dos transformadores para garantir que não vai ter diferença por exemplo, nas fases, para que você não faça uma inversão de fases nos equipamentos que estão conectados, entre outros problemas. Falando especificamente do transformador monofásico, que é o conteúdo da aula de hoje, a gente chama de primário o lado de entrada dele, ou seja, por onde entra a potência, e secundário a saída. Se o transformador for elevador, então a tensão de saída tem que ser maior do que a de entrada, porque ele está elevando. Se for um transformador abaixador, a tensão de saída é menor do que a de entrada. Além do transformador com duas bobinas, eu tenho o autotransformador. Qual que é a diferença do autotransformador? Eu tenho apenas uma bobina e derivações diferentes. Qual que é a grande vantagem? Como eu vou gastar menos bobina, eu vou gastar menos cobre. Eu também vou precisar de menos espaço, eu gasto menos ferro. Então ele é mais barato. Ele vai ser menor. Ou seja, ele é menor e mais barato. E ele tende a ser mais eficiente, porque pelo menos parte da corrente do secundário vai vir eletricamente do primário. Então ele tende a ser mais eficiente. Qual que é a grande desvantagem? Ele não isola o primário do secundário. Ou seja, todas as variações do primário vão ser vistas no secundário. Isso inclui variações de tensão e ondas harmônicas. Mas o que é uma onda harmônica? Eu estou mostrando aqui um exemplo para vocês. Isso aqui é o que a gente chama de onda na frequência fundamental. Se for na rede elétrica, isso aqui são 60 Hz, que é a frequência que a gente deseja para a nossa tomada. Se eu tiver um equipamento que produz uma onda a 120 Hz, que é duas vezes essa frequência, a soma dessa onda aqui com a minha original vai me dar na tomada uma onda que é mais ou menos isso daqui. É uma onda distorcida. Isso aqui é uma coisa indesejável. Essas ondas de frequência superior, geralmente elas nos trazem problemas. Elas aumentam o consumo de energia, porque eu tenho mais corrente circulando na rede. Elas tendem a reduzir o meu fator de potência. Então isso é indesejável. A maioria dos equipamentos eletrônicos, que são os equipamentos que produzem esse tipo de harmônica, eles têm por norma que trazer algum tipo de filtro. O filtro ele vai reduzir essa circulação de harmônica do equipamento para o sistema, mas ele não vai deixar de existir. Aqui nós temos o símbolo do nosso autotransformador. Veja que no autotransformador eu vou ter só uma bobina. Neste caso simples aqui, o primário usa todas as bobinas e o secundário usa só uma parte. Então eu tenho um autotransformador abaixador, como esse da direita aqui. Se o primário usar uma parte das bobinas e o secundário usar todas, ou seja, se o secundário tiver mais bobinas que o primário, ele vai ser elevador. E perceba mais uma vez que a corrente elétrica ela circula entre os dois lados. Eu posso muito bem pegar um transformador isolador e ligá-lo como autotrafo. Qual que é a grande vantagem? Se eu tenho um transformador e vou usá-lo como autotransformador, eu vou ter à minha disposição uma potência maior do que a nominal do transformador. Como? A gente vai ver neste exercício aqui que eu trouxe de exemplo para vocês. Eu tenho um transformador de 10 kVA, ele tem um primário de 240 volts, o secundário de 120. E eu o estou ligando como autotransformador. Eu quero calcular a nova especificação e o natural ganho de potência dele. Vamos utilizar nossa fórmula de potência alternada, em corrente alternada. Potência aparente é igual a corrente vezes tensão. Substituindo os valores, eu tenho 10.000 VA, 240 volts. Eu vou encontrar uma corrente no primário de 41,7 A. Fazendo a mesma conta para o secundário, 10.000 a 120 volts, eu vou ter 83,3. Como eu quero que vocês visualizem que a corrente do primário e do secundário elas são interligadas, a corrente do primário vai se somar à corrente do secundário.
Então, no secundário, eu vou ter os 83 produzidos pelo fluxo magnético e ainda vou ter os 41 ampere que vem lá do primário. Então, a corrente total no meu secundário é de 125 ampere. Neste caso, com 125 ampere na mesma tensão, eu tenho uma potência total disponível de 15 kVA, ou um aumento de 50%. Meu transformador de 10 kVA passa a ser um autotransformador de 15. Nós vamos continuar esse assunto de transformadores na próxima aula. Até a próxima!